capítulo 16, nós vamos ler do 7 até o versículo 15, diz assim a palavra de Deus: Todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai, mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não poderei exportá-lo agora. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse a ele. Eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, o anunciará a vós. Amém? Vamos orar antes de nós falarmos qualquer coisa. Em nome de Jesus, eu oro pedindo que o seu Espírito seja sobre nós agora, Senhor. Ajuda-nos nesse momento a entendermos e compreendermos a realidade do seu serviço, do seu trabalhar em nós. Fala conosco, Espírito de Deus. Nós dependemos de Ti agora. Nós submetemos a nossa vontade, a nossa razão, o nosso coração a Ti, para que o Senhor fale conosco, Espírito de Deus. Vem sobre essa sala agora mais uma vez, Senhor. Nós somos Teus, Espírito Santo. Nós reconhecemos que somente o Senhor pode nos reunir aqui como seu povo. Nós pedimos, fala conosco, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Ano passado, nessa data, eu preguei esse texto. Eu falei sobre o melhor de Deus, o melhor que Deus poderia dar a nós, que era o Espírito Santo. Hoje não vou repetir a pregação, mas eu queria me atentar a esse texto, que é um texto muito importante, porque é Jesus consolando os seus discípulos e dizendo para eles que eles receberiam esse Espírito que nós hoje temos como nossa habitação. E isso acontece 50 dias depois da ressurreição de Jesus, em que Jesus ele ressuscita, passa 40 dias com os seus discípulos, 10 dias ali que os discípulos ficam em Jerusalém, esperando o descer do Espírito Santo, e o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, ou conhecido como a festa dos primeiros frutos, a festa chamada Shavuot, que é o dia também da entrega da lei do Senhor, que aconteceu lá no Monte Sinai, conhecido como os 10 mandamentos que nós estamos estudando nesses próximos domingos. É interessante que o Shavuot é a celebração da organização do povo a partir da lei do Senhor. E Deus, na sua maneira preciosa de se mover e de fazer as coisas, apontando um ministério superior da aliança, Ele manda o Espírito de Deus, o seu Espírito, sobre as pessoas, para que elas sejam organizadas a partir da descida do Espírito Santo sobre elas. Então o Espírito Santo, ele é justamente o cumprimento da promessa que Deus tinha feito por meio de Ezequiel, por meio de Jeremias e até mesmo por meio de Isaías, capítulo 59, no versículo final ali do texto, de Deus que iria dar o seu Espírito ao seu povo, e o seu povo saberia a sua lei, os seus filhos e os filhos dos seus filhos saberiam a sua lei, de que Deus não escreveria a sua lei mais em tábuas de pedra, mas daria um novo coração ao seu povo para que eles tivessem a sua lei dentro deles. Então o Espírito Santo é justamente essa beleza de Deus vindo até nós para que nós pudéssemos ouvir e obedecer a Deus a partir da dinâmica dele morando em nós. O Espírito Santo, ele é esse agente de transformação, de agregação e de convencimento da realidade de Deus e do seu reino. E quando a gente está falando de povo, gente, pensa que lá, como nós falamos alguns domingos atrás, quando o povo sai do Egito, eles eram uma família de milhões de pessoas. E agora Deus está organizando por meio de sua lei o povo para que eles fossem governados pela realidade de Deus, para que Deus seja
supremo rei desse povo, dissesse o que era ser cidadão do seu reino e não mais vivesse como eles viviam no Egito. E esse mesmo trabalho e essa mesma dinâmica acontece quando o Espírito Santo vem até nós, nos ensinando a vontade de Deus, nos ensinando cada vez mais sobre o conhecimento de Deus, para que nós venhamos viver a partir da realidade do reino de Deus, que já existe, que já é perceptível em nós, por nós estarmos cheios dessa realidade do Espírito de Deus. Não sei se você sabe, mas Cristo já reina sobre nós, porque nós somos o seu povo. E a maior evidência de que nós somos o povo de Deus é porque o Espírito mora em nós. E esse Espírito é aquele que nos convence dessa realidade, de que nós não pertencemos mais a esse mundo. De que nós não vivemos mais segundo o circuito desse mundo, mas vivemos sobre uma realidade que nós já provamos, porque o Espírito está em nós, mas também uma realidade de esperança, de um futuro, de que esse reino, que já reina sobre nós, virá por completude sobre toda a terra e sobre todos nós, não somente de uma maneira espiritual, mas de uma maneira visível e literal. E é por isso que nós temos o Espírito. D. Carson ele vai falar que Jesus, aqui quando está conversando com seus discípulos em João 16, ele está falando, olha, o melhor que eu posso fazer por vocês não é viver eternamente diante de vocês, é eu enviar o meu Espírito para vocês. E o D. Carson ele vai falar uma coisa que é muito importante para que você e eu sejamos conscientes. O melhor momento para estar vivo e ser parte do povo de Deus é agora. Por quê? Porque nós temos Deus morando em nós. E talvez eu e você tenhamos aquela vontade de, poxa, estar naquele momento em que Pedro andou sobre as águas, ou naquele momento em que Cristo multiplica os pães, ou naquele momento em que Jesus fala, Lázaro vem para fora, e Lázaro vem para fora. O melhor momento de ser filho de Deus e ser parte do povo de Deus é hoje, porque o Espírito de Deus está sobre nós. E graças a Deus por isso, meus irmãos. E aí Jesus, nesse diálogo com seus discípulos, que começa lá no capítulo 13, como já vimos em outros momentos, no capítulo 13 Jesus lava os pés dos discípulos, no capítulo 14 Jesus começa a introduzir a promessa do Espírito Santo, no capítulo 15 Jesus, vendo essa dinâmica de falar sobre o Espírito Santo, ele fala sobre a parábola da videira, eu sou a videira e vocês são os ramos, chamando os discípulos, olha, os dias vão ser difíceis, eu estou indo embora para o Pai, mas eu estou mandando o Consolador, então permaneçam em mim. No capítulo 16, Jesus vai falar, olha, e eu tenho mais coisa para dizer para vocês, permaneçam em mim porque vocês vão ser odiados. Essa era a dinâmica desse diálogo que nós estamos vendo. Um diálogo um pouco de tentativa de gerar uma esperança, mas você está recebendo a notícia de que alguém está indo embora. E Jesus fala para eles, olha, é para o vosso benefício que eu estou indo para o Pai. Porque se eu não for, o Consolador não pode vir. Eu preciso ir para que vocês recebam mais de Deus em vocês. Eu preciso ir para que vocês recebam o melhor de nós para vocês. Mas quando eu for, eu vou enviar ele para vocês. Tinha um apelo de Jesus com esse coração confuso dos discípulos a depositarem mais uma vez a confiança no seu mestre. Existia aqui, olha, eu não falei com vocês durante esses últimos 3 anos. Não é porque eu estou indo embora que eu vou falhar com vocês. Esperem até o Consolador vir. E Jesus isso justamente agora introduzindo todo o ministério do Espírito Santo. Isso que eu queria falar sobre essa manhã, vocês essa manhã. De que existe um ministério, um trabalhar do Espírito Santo sobre toda a humanidade, ou sobre toda a criação. A começar de nós. E o que o Espírito Santo veio fazer? Qual que é a função do Espírito Santo, se é que nós podemos dizer isso? Qual que é o trabalhar do Espírito Santo em nós, já que falamos que está operando em nós a sua obra? O Espírito Santo, ele tem o papel de nos convencer. O Espírito Santo, ele tem o papel de nos convencer da realidade de Deus.
E é isso que ele vai falar no versículo 8 até o versículo 11. De que ele veio, e quando ele vier, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e é isso que ele fez conosco. Quando nós falamos sobre convencimento, meus irmãos, nós podemos ser tentados a achar que o Espírito Santo, ele usa suas técnicas de persuasão, ele pode usar o seu melhor pitch para te convencer de que você está errado e ele está certo. E nós, muitas vezes, atrelamos convencimento como se fosse uma queda de ideias, uma queda de um debate entre nós e o Espírito Santo, e falando, olha, não, mas... E o Espírito Santo tentando, por argumentos A mais B mais C mais D, provar que nós estamos errados. Só que existe uma realidade que nós não podemos deixar de lado de quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Diferente de nós, que nós podemos ter nossas discordâncias, e eu posso discutir com você, e você pode discutir comigo, existe uma coisa que nós não vamos ter como negar. O Espírito Santo é Deus, e Deus está sempre certo. Então esse convencimento do Espírito Santo, ele não é uma produção de realidade racional para nós. Ele não é argumentos que nós, olha, realmente faz sentido. Eu vou dar um crédito ao seu conhecimento. Não é um convencimento de uma realidade persuasiva e racional, mas é uma provocação de que nós temos um problema, de que nós temos uma necessidade, de que nós somos pecadores. O Espírito Santo, meus irmãos, nos faz conhecer a realidade do reino de Deus. Nos faz entender que existe uma disparidade do modo que nós vivemos e da maneira que Deus deseja que nós venhamos viver. Existe algo errado, como estamos fazendo todas as coisas, comparado com a forma que Deus deseja que nós venhamos fazer. E isso não é possível saber só por conhecimento ou questões que nós possamos, não é matemático. Não é um cálculo, nós chegamos aqui realmente, eu acho que eu estou em pecado nessa situação. Existe um trabalhar do Espírito Santo em nós, nos mostrando que os nossos caminhos e as nossas verdades não são verdadeiros. Deus é santo e verdadeiro. Que os nossos caminhos são mais baixos e os caminhos de Deus são mais elevados. E quando o Espírito Santo trabalha em nós, nos convencendo dessa realidade, existe uma coisa que acontece conosco, que não é possível se não fosse pelo Espírito Santo. Arrependimento. Arrependimento é provocado pelo Espírito Santo e não por uma apresentação astronômica de intelectualidade sobre o que é. Por isso que quando nós nos deparamos com pessoas que são abraçadas pela graça de Deus, mas elas nunca sentaram em um banco de um seminário, não sabem explicar o que é união hipostática, mas elas sabem que elas são pecadoras e são alvos da graça e do favor de Deus. E quem pode fazer isso é somente esse Espírito. Talvez elas não vão saber nem muita coisa. Eu sempre me lembro daquele documentário que nós temos no YouTube, O Poder de Deus, em que você vê irmãos que não sabiam nem ler, mas estão convencidos da salvação e da graça de Deus sobre eles. Quem pode fazer isso, irmãos? A dificuldade de acesso ao conhecimento, serem convencidas de que elas foram salvas pela graça de Deus. Que agora elas vivem para a glória de Deus. Só existe uma coisa que o Espírito Santo pode fazer, que nenhuma ciência pode fazer, é nos levar a conhecer a Deus, a sua vontade, e nos dobrar o nosso conhecimento, dobrar nosso intelecto, a nossa razão diante de Deus e falar, realmente, eu sou culpado diante de Deus. Porque por A mais B nós sempre estamos tentando achar outros caminhos para resolver o problema da equação do pecado. Nós sempre estamos tentando, não, mas se a gente colocar uma vírgula aqui, se a gente for por esse caminho, se a gente resolver dessa forma, nós nunca por nós mesmos
iríamos ser convencidos da realidade de Deus, do seu reino e da nossa culpa. E quando Jesus está falando aqui sobre convencimento, a palavra convencimento, um dos significados que ela tem, né, dentro do contexto é culpa. O Espírito Santo veio condenar o mundo de sua culpa e da sua justiça. O Espírito Santo veio justamente para mostrar os seus caminhos, a forma como vocês vivem, está contaminada pelo pecado. Existe uma justiça, existe um padrão, existe um reino, existe alguém mais elevado do que o que vocês estão procurando nesse mundo. E o Espírito Santo, ele vem justamente para nos anunciar isso, meus irmãos. Ele que vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus vai dizendo, pecado porque não creem em mim. E olha que legal, muitos de nós aqui achamos que pecado é só assistir o jogo da Copa na igreja. Que nós vamos fazer isso, se Deus quiser. Já se prepare para a gente fazer o jogo da Copa junto. Muita gente acha que pecado é você ouvir música do mundo. Pecado é você roubar. Mas o que Jesus está dizendo aqui que é pecado, e tudo isso é pecado, tá? Muitas vezes, tá? Pecado é não crer em Cristo Jesus. Pecado é incredulidade. Talvez você está aqui, não, mas como assim incredulidade é pecado? Eu não entendi para crer. Incredulidade é pecado. E o Espírito Santo está aqui para nos convencer disso. Jesus está dizendo que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado porque eles não creem nele. E o que é crer em Jesus? Crer que Jesus é o único Filho de Deus. Crer que Jesus é o mediador entre nós e Deus para nós sermos aceitos por Deus. Crer que Jesus é Deus encarnado. E João sabe muito bem o que isso significa. E é muito importante porque João é o evangelista que mais trabalha a realidade de Cristo ser o Deus encarnado no meio dos homens. Porque existia uma tentativa de diminuir a realidade de Cristo como Deus encarnado, porque ser humano era um problema para muita gente naquele tempo. O Deus Todo-Poderoso se tornar, assumir a forma de homem, era inconcebível. E Jesus se mostrou plenamente homem e plenamente Deus, era um escândalo. E muitos até gostavam do que Jesus poderia ensinar, até gostavam das ideias de Jesus, mas assumir a realidade de que Ele é Deus e de que fora dEle não existe salvação é um problema que somente o Espírito Santo pode resolver. O Espírito Santo veio para convencer a gente da nossa incredulidade de Jesus. E meus irmãos, existem muitos crentes aqui nessa sala que talvez precisam ser convencidos desse pecado nessa manhã. Nós talvez ainda não depositamos totalmente a nossa confiança de coração na realidade de que Cristo é o nosso Deus. Mas graças a Deus, porque Jesus, Ele prometeu o seu Espírito. E o Espírito veio e nos convence dessa realidade. A segunda coisa que Jesus fala que o Espírito Santo faria é nos convencer da justiça. Convencer da justiça de Deus é algo muito sério. Porque nós estamos sempre tentando, meus irmãos, mostrar que nós somos mais justos do que Deus em tudo que nós fazemos. Nós somos muitas vezes demasiadamente corretos. Nós somos corretos em excesso. Sabe aquele, eu prefiro pecar pelo correto do que... Isso é muito bom em muitos casos, em muitos processos, muito importante. Mas diz respeito à salvação. Tentamos falar para Deus que a obra de Jesus talvez
ainda não é suficiente para nos livrar de toda pecaminosidade. E de que nós tentamos ter uma justiça melhor, uma justiça mais branda, ou uma justiça que compreende a nossa humanidade. Só que nós temos um problema. O nosso Deus, Ele se fez homem e Ele foi justo. E isso anula nossa justiça por completo. Isso faz com que nossa justiça seja trapos de imundícia diante desse Deus que é justo. E existe uma necessidade de nós abandonarmos a nossa justiça própria, abandonarmos o que nós achamos de ético, para nós abraçarmos a ética do reino segundo o que ela mesma diz que é. Mesmo que isso nos incomode, mesmo que isso seja contra os padrões humanos, contra a realidade que nós muitas vezes valorizamos, a justiça de Deus, ela é maior do que as nossas justiças. E é só possível saber disso se o Espírito Santo intervir na nossa realidade. E a outra coisa que o Espírito Santo nos convence é do juízo. Por quê, gente? Porque Jesus diz que o príncipe deste mundo já está condenado. E o que isso significa? É que Cristo já tem a sentença. Cristo já tem, o Senhor já tem o juízo sobre o príncipe deste mundo. E quando nós vamos para Efésios, capítulo 1, capítulo 4, nós vemos Paulo falar, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5 e 6, Efésios, de uma maneira geral. Paulo está falando que nós fomos libertos da realidade de um mundo caído e levados para a realidade de um reino maior. E que agora o príncipe deste reino, o poderio do ar, conhecido como Satanás, opera sobre os filhos da desobediência. E o que Jesus está dizendo aqui é que esse príncipe do poderio do ar, esse Satanás, e sobre todos os filhos da desobediência, já tem uma sentença pronta pelo próprio Deus que é justo, santo e verdadeiro. E que nós, quando éramos filhos da desobediência, nós nunca conseguiríamos ser convencidos de que Deus iria nos julgar com sua santa ira, por nós sermos filhos da desobediência. Porque nós estávamos enganados por esse príncipe deste mundo. E é por isso que nós precisávamos que o Espírito Santo viesse até nós, nos convencendo, falando: olha, você é culpado, mas existe uma esperança em Cristo Jesus. Olha, você é culpado, mas existe um caminho que somente Jesus pode fazer por você. Olha, você é culpado, mas existe uma justificação. Alguém que assumiu a sua culpa. E o nome dele é Jesus de Nazaré, que morreu por mim e por você. Nós só somos convencidos disso, meus irmãos, porque existe alguém chamado Espírito Santo, que veio até nós, nos revelou a verdade de Deus em um mundo mentiroso que nós vivemos. Sabe qual que é a beleza do Espírito Santo? O Espírito Santo é uma provisão de Deus para nós, para que nós venhamos conhecer a vontade de Deus, para que nós, a partir do conhecimento da vontade de Deus e a revelação de que nós estamos agora inseridos nesse reino, nós possamos viver de acordo com esse reino, o reino de Deus e não os nossos próprios reinos, e não segundo o príncipe deste mundo. Existe um chamado de Deus, existe um trabalhar de Deus em nós, que é formado pelo Espírito Santo, para que nós venhamos a conhecer que o reino de Deus já chegou até nós, e a prova disso é que Ele está trabalhando para que nós venhamos viver de acordo com a maneira deste reino. Jesus continua dizendo, ainda é muito lindo, porque Jesus está ali falando todas essas dinâmicas para os discípulos. E aí Jesus no versículo 12 fala: eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não vão suportar. E por que Jesus diz isso? Porque os discípulos estão
perdidos em seus sentimentos e corações. Eles estavam olhando e falando, o mestre vai embora. Mas graças a Deus que o mestre foi e o Espírito veio. E agora, aquilo que eles não puderam ouvir, nós ouvimos. Aquilo que nesse momento que Jesus está conversando com eles não poderiam ouvir, eles vão ouvir e provar quando o Espírito Santo desce sobre eles e sobre mais 3.000 pessoas, convencendo eles da realidade de Deus. Eles começam a ver que realmente o mestre não estava mentindo. No versículo 13, até o versículo 15, Jesus está dizendo que quando o Espírito Santo viesse, ele nos conduziria a toda a verdade. E aqui entra uma coisa que é muito importante. Nós até falamos, vai sair o post hoje, Lê? Aquela frase bonitona? Olha que bonito, olha. Aquela frase ficou bem legal. Scott Swin é um autor que fala sobre catolicidade e a tradição e a vida da igreja para além da realidade pragmática religiosa. E ele tem uma frase que diz o seguinte: a igreja, o espírito sem a igreja, ele é vão. E a igreja sem o espírito é cega. E o que isso significa, meus irmãos? Não existe possibilidade de nós sermos igreja sem a presença e o guiar do Espírito de Deus em toda a verdade de Deus. A igreja de Cristo, ela não é formada por boa teologia, bons sinais, uma boa dinâmica e liturgia, ela é formada pelo Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, nós não conheceríamos a Deus. E é por isso que Jesus está dizendo que Ele nos conduzirá a toda a verdade. Se a igreja fosse omissa na realidade do Espírito Santo, se o Espírito Santo não viesse, se Jesus não cumprisse sua promessa, a igreja não teria revelação e conhecimento de Deus verdadeiro. E o que é mais lindo aqui é que Jesus vai dizer que Ele não falará de si mesmo. Existe uma comunhão bela da Trindade de fazer com que Deus glorifique a Deus na igreja de Deus. Deus seja exaltado no povo dele por meio do próprio Deus, operando em nós essa realidade. Meus irmãos, nós só temos conhecimento de Deus porque o Espírito está sobre nós. O Espírito foi mandado para nós conhecermos a Deus. E a missão do Espírito Santo na igreja e no cristão é justamente essa: glorificar o Rei do Reino em nós. É dizer, existe um reino maior que vocês pertencem, e o sinal que vocês pertencem a esse reino é que eu moro em vocês, é que eu convenci vocês, e porque vocês estão nesse reino, eu estou fazendo vocês glorificar o Rei desse reino, por meio de adoração, por meio da vida de vocês, por meio de que tudo que vocês façam para a glória desse Rei. E Jesus está dizendo justamente isso no versículo 13 até o 15. Ele me glorificará, pois ele receberá do que é meu e os anunciará a vós. Isso mostra uma dinâmica espiritual, uma dinâmica da Trindade nos chamando a ser participantes da realidade do reino de Deus a partir desse Espírito que mora em nós. Amando, servindo a esse Deus, vivendo para esse Deus até o dia do seu retorno. E eu queria concluir essa manhã para nós finalizarmos esse culto. Lembrar você e eu de 3 coisas muito importantes. A primeira delas é que o Espírito Santo, ele tem o poder de nos agregar, de nos ajuntar como família de Deus. Se eu não for, vocês não receberão Ele. Ele não poderá vir. Se o Espírito Santo não viesse, nós não seríamos a igreja. Graças a Deus porque o Espírito Santo veio, meus irmãos. Graças a Deus porque a promessa de Deus foi cumprida. Existe um agir do Espírito em nós, nos livrando do mundo que está em mentira, meus irmãos.
Existe um agir do Espírito Santo em nós, nos levando até Cristo, que é a verdade, nos levando até seu reino. Nós que talvez somos os mais plebeus desse reino, agora somos reis e sacerdotes, família do Deus vivo, porque o seu Espírito opera em nós. A segunda coisa que nós entendemos é que o Espírito Santo, ele culpa o mundo, ele condena o mundo da sua injustiça, mas também ele promove o convencimento e nos guia, nos lembra de toda a justiça de Deus, e nos chama e produz em nós fé, para nós confiarmos mais em Deus do que nas nossas próprias habilidades. Sim, a fé em Cristo Jesus, como nosso único e suficiente Salvador, não é produção humana. Não é baseado no seu... Nossa, agora faz sentido que Jesus é o Salvador. É o poder do Espírito em nós, fazendo com que nós venhamos confiar que Deus fez tudo por completo. Talvez o seu coração hoje precisa ser convencido desse pecado de incredulidade. E a boa notícia é que, graças a Deus, porque o Espírito Santo foi enviado a nós, para que nós pudéssemos crer que Jesus nos salva. E a terceira e última coisa que nós vemos aqui, é que o Espírito Santo nos faz glorificar a Cristo. Meus irmãos, no final, se tudo que Ele fizer não for produzido em glória a Cristo, não foi o Espírito Santo que agiu. Preste bem atenção. No final de todas as coisas, no final de cada culto, no final de cada ação que nós fizermos, se aquilo que nós fizermos não glorifica a Cristo, não foi produção do Espírito Santo em nós. E nós precisamos urgentemente temer a Deus, porque muitas vezes estamos fazendo as coisas achando que estamos fazendo para Deus, mas nós estamos visando a nossa própria glória. Não chame de mover de Deus aquilo que não glorifica a Cristo. Não chame de mover de Deus aquilo que não exalta Jesus. É por isso que o nosso coração precisa ser cheio de temor do Espírito, porque Ele veio. Ele vem para nos convencer. Ele diz para nós que a nossa justiça é pequena, mas a justiça de Deus, ela é ampla e perfeita e nos alcançou. Essa é uma boa notícia para mim e para o seu coração, de que nós não precisamos de mais nada, de mais ninguém a não ser o Senhor Jesus, enviando o seu Espírito para nos fortalecer em Jesus. É disso que nós precisamos nessa manhã. Feche seus olhos nesse momento. O Senhor Todo-Poderoso enviou o seu Espírito e marca esse lugar com sua presença. Se existe incredulidade no teu coração hoje, o Espírito de Deus está aqui para te capacitar com fé. E como nós pedimos isso ao Senhor? Nós pedimos, Santo, eu preciso de fé. A oração, vem Espírito Santo, na tradição cristã é justamente essa oração que dobra o nosso coração em dependência de Deus, removendo a nossa altivez para que nós venhamos destruir a nossa incredulidade. E o que nós precisamos nessa manhã é pedir isso. Vem Espírito Santo sobre mim. Vem e convence eu do meu coração pecador. Vem e convence da minha incredulidade. E nós precisamos disso nessa manhã. Nós precisamos disso nessa manhã. Ah, mas eu não faz sentido. Realmente, não vai fazer sentido se você não for tocado por esse Espírito.
se você não for convencido de que Cristo é a verdade, de que todas as outras coisas são falsas. Fazer sentido se você não for transformado e convencido por esse espírito de que você é culpado, mesmo que você tente todas as vezes justificar por A mais B, que a vida te fez de vítima. Mas a boa notícia é que esse espírito que fala que nós temos um problema, ele é o remédio e a vida em nós. Por isso, no seu lugar mesmo, se existe incredulidade no seu coração, peça agora, Espírito Santo, vem sobre mim. Vem sobre mim, Espírito Santo. Eu preciso de você. Eu preciso do seu cuidado. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo agora tocar em seu coração, destronar os falsos ídolos do seu coração. Deixe o Espírito Santo tocar no seu coração agora e remover a incredulidade, para que você creia que Jesus é o que te serve, o que te basta. Porque é isso que eu e você precisamos nessa manhã. A conta não vai fechar mesmo. Porque nós sempre vamos procurar outras maneiras de tentar resolver o problema que só Cristo resolve. Por meio da sua obra na cruz. E nós precisamos ser convencidos disso e somente o Espírito pode fazer isso. Se você está aqui nessa manhã e você está me ouvindo e você sabe que Deus está falando com você, e que em seu coração existe incredulidade a respeito de Cristo Jesus, da única e da suficiência na única pessoa de Jesus Cristo, em sua obra, e você entende que o Espírito Santo está te convencendo disso. Eu não creio em Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu não estou falando de que você afirma isso porque você entendeu, mas é porque o Espírito Santo está te tocando nessa manhã. E você precisa de fé no Senhor. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Existe um trabalhar do Espírito Santo em nossos corações para nos convencer de toda a incredulidade de Deus. Se você se pega incrédulo em relação a quem Deus é, fique de pé no seu lugar para que nós possamos orar por você. Senhor, eu oro pedindo o teu favor sobre nós, Deus. Espírito de Deus, encha-nos nessa manhã, Deus. Encha-nos a conhecer Jesus. Encha-nos para nós depositarmos totalidade de confiança dos nossos corações no Senhor. De que nós não precisamos de mais nada a não ser de Cristo, Todo-Poderoso, que morreu pelos nossos pecados. De Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Cordeiro enviado de Deus para nós. E eu peço, Espírito de Deus, aumenta a nossa fome pelo Senhor nessa manhã. Lembra-nos das verdades de Deus. Senhor, lembra-nos que a igreja sem o Espírito é cega e ela não conhece a verdade de Deus, Senhor. E eu oro pedindo que nesses dias nós venhamos ser cheios do conhecimento de Deus por meio do enchimento do Espírito Santo em nossa comunidade, Senhor. Ajuda-nos nesse sentido, Senhor. Enche a nossa comunidade com mais de Ti, Senhor. Nós cantamos que sempre queremos mais de Ti.
Nós queremos mais de Ti, Senhor. Isso não é somente uma música, mas é o desejo do nosso coração, Senhor. Para que nós sejamos cheios da plenitude do conhecimento de Deus. Porque somente o Seu Espírito nos guia nas verdades de Deus. Somente o Seu Espírito nos leva a conhecer Deus de forma total, Senhor. E é isso que nós te pedimos.